Vamos ser sinceros, a grande maioria de nós conhecerá a From Software através de Dark Souls ou qualquer outro jogo mais recente da empresa. Obviamente, a From não começou já fazendo Souls, ela teve uma longa história antes deles. A empresa existe desde 1994, tendo como seu primeiro jogo um que já continha o DNA do que viria a ser Dark Souls um dia. Esse jogo é Kingsfield. Como seu primeiro jogo, Kingsfield se mostra bem impressionante, ainda mais se levarmos em conta a época que ele foi feito. E incrivelmente ele já possuía muitas mecânicas que fariam Dark Souls se tornar um sucesso, como uma atmosfera mais sombria, com vários inimigos meio mortos-vivos, NPCs misteriosos e até as famosas paredes secretas. Na época, isso não deu status de revolucionário a ele como foi para o Souls, até porque ele é muito nichado até hoje. Fora que algumas dessas mecânicas já existiam em outros jogos também, como as paredes secretas já existiam em Zelda, que é uma grande inspiração para a From Software desde a sua criação. Uma coisa interessante sobre Kingsfield é que nele já existia a famosa e amada espada que é ícone para a From Software, a Moonlight Greatsword. E é incrível como algo tão marcante para a série existe desde o seu primeiro jogo, e ela continua existindo até nos jogos mais atuais, como Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne, e até em Sekiro provavelmente existe uma referência no Dragão Divino. É simplesmente muito foda ver isso. E como que o jogo funcionava? Bem, ele é estilo Dungeon Crawler, porém tem um estilo de combate mais ação, ao contrário de outras da época que geralmente eram mais em turnos. O problema disso é que o combate era extremamente lento, a navegação é lentíssima também, basicamente igual jogar um Skyrim hoje em dia. Só que ao contrário de Skyrim, isso agrega para a experiência que os devs queriam atingir no Kingsfield, te deixando mais imerso naquele mundo, mas também torna explorar um tanto quanto chato, ainda mais que o jogo está cheio de armadilhas que podem te matar instantaneamente, fazendo você perder muito progresso. O engraçado é que isso vale para todos os jogos dessa série e também seus semelhantes, como é o caso de Shadow Tower, que mistura todos os elementos que apresentei anteriormente, só que agora coloca armas de fogo para se enfrentar às criaturas. Se Kingsfield é o Dark Souls antigo, Shadow Tower é o Bloodborne antigo. E ainda teria outro nesse estilo que se chamaria Eternal Ring. Não, não é Elder Ring. Ele tem um foco maior na narrativa ao invés de seus outros semelhantes. E também tem uma exploração bem mais rápida e agradável também. É basicamente o trio que temos hoje em dia: Dark Souls, Bloodborne e Elder Ring, só que tudo pro Play 1 e Play 2. Esse aqui já é mais conhecido. É um jogo de mecha, onde você combate outros robôs usando armas que você mesmo acopla no seu AC. Não, não é Assassin's Creed, esquece esse jogo tchola aí. AC é as siglas para Armored Core, que é bem mais foda mesmo, convenhamos. Resumindo, o jogo tem várias missões, onde você enfrenta vários outros mecha, enquanto builda o seu próprio robô. Mesmo não sendo lá o maior fã de mecha, esses jogos me atraem bastante, e acho fantástico que mesmo depois de anos, a From vai dar uma continuação para aquele que já foi a sua franquia mais rentável, porém que hoje em dia estava com as chamas meio apagadas. Armored Core 6 está bem perto do seu lançamento, e espero que esse jogo faça o seu sucesso, para que a From volte com essas franquias incríveis que eles faziam antigamente também. Mas voltando para a Armored Core, basicamente a From vivia disso e fez trocentos jogos dessa franquia. Sério, eu acho que se você pegar todos os jogos que a From já fez, pelo menos metade ou uma parte bem considerável é só de Armored Core. Pra você ver, né, se tem gente que reclama de tanto Soul saindo, imagina se fosse da época dos Armored Core.
Rapaz, esse aqui está entre os melhores jogos da From Software, mesmo se comparar com os jogos mais atuais dela. Que experiência fantástica que eu tive com esse jogo, velho. Ele é um dos melhores survival horror que eu já tive o prazer de jogar. Tanto os primeiros quanto o Beyond, todos são ótimos jogos. Basicamente controlamos em primeira pessoa, onde a história se passa em lugares que eram para ser cheio de pessoas, porém agora só tem espíritos navegando por aí. Alguns deles são agressivos, mas a sua principal missão é os livrar desse sofrimento. E eu já fiz um vídeo sobre Echo Night Beyond, então eu não vou ficar enrolando muito por aqui, mas sério, ele foi uma das melhores experiências que tive recentemente. Recomendo dar uma olhada nele depois. Já imaginou um Final Fantasy sendo feito pela From Software? Não? Mas ele já existe. Basicamente é esse que a Evergrace é. Ele tem um estilo de combate bem simplório, porém compensa no seu mundo e exploração que são bem interessantes. Para o sistema de RPG dele, que se assemelha até demais ao Souls. Interessante como ele tem bastante foco em história e até teve uma sequência, Forever Kingdom, e não poderia deixar de passar a trilha sonora dele, que é uma das melhores, mais diferentes e únicas que já vi em um jogo, compostas pelo grande Kota Hashino, que já trabalhou em outros projetos da From Software, principalmente como sound design. Mas em Evergrace, o mesmo acabou ganhando mais liberdade e deu uma das melhores trilhas da empresa, na minha opinião. Sério, cara, esse jogo vale a pena só pela trilha sonora ser bem diferente, assim, eu gostei bastante mesmo. Acredito que, tirando Armored Core, Q1 é o mais conhecido dos jogos mais antigos da From. Ele é, resumidamente, entre aspas, o melhor survival horror da From Software. Ele pega as fórmulas clássicas de Resident Evil e aplica isso no contexto bem japonês, onde você tem uma mansão, várias portas que se abrem com chaves diferentes, vários caminhos secretos, vai e volta com itens, puzzles e por aí vai. Vocês já sabem a fórmula como funciona muito bem. Porém, é claro, aplicando todo o contexto japonês, como criaturas sobrenaturais do folclore e até mitos. Sendo sincero, é um dos melhores survival horror que eu conheço. Ele realmente te deixa desconfortável, e se tu for jogar no emulador, o jogo fica ainda mais sombrio porque a sua personagem vai ganhar um tipo de stand atrás dela. É bem bizarro. Ai, 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 ai. Você sabia que a From Software já trabalhou com Tenchu junto com a Activision? Pois é uma união bem inusitada e deveras estranha também. Mas acabou que saiu um jogo deveras interessante disso. E o mais curioso é que essa união viria a se repetir para criar um futuro GOT aí. Sekiro é basicamente um Tenchu atualizado, misturado com um pouco de Souls. E é muito interessante ver isso, cara. Essa união se repetiu de novo e acabou que ganhou o game do ano. Sinceramente, Sekiro é um dos melhores jogos atualmente e realmente merece o que ganhou. Merece o GOT, merece o conhecimento que ganhou e também levou bastante a From Software para os níveis que ela está hoje. Falando mais sobre Tenchu, como eu falei, ele é basicamente um Sekiro só que antigo. Você tem ali seu estilo de combate que é parecido, obviamente bem inferior ao que é em Sekiro. Você tem um foco maior em stealth, você tem um gancho de Sekiro também. E até o jeito que seu personagem anda em Tenchu é extremamente parecido com o jeito que o lobo anda em Sekiro. Então é basicamente como se Tenchu casasse com Souls e nascesse Sekiro, já que ele é a união perfeita dos dois. Ninja Blade é basicamente Ninja Gaiden misturado com Gears of War. É um jogo interessante até, embora ele acabe abusando demais dos Quick Time Events.
Ainda é um jogo bem divertido e curiosamente ele saiu no mesmo ano de Demon's Souls. E falando em Souls... Finalmente chegamos neles. A série que fez a From Software se tornar no que é hoje. Tudo isso graças ao grande mito Hidetaka Travasap. A história acho que a maioria já conhece, mas vou recapitular mesmo assim. A From Software conseguiu a proeza de fazer uma parceria com a Sony para um novo exclusivo de PlayStation 3. Pois é, cara, lembra da época que a PlayStation lembrava do Japão? Bons tempos, né? A princípio era para ser um Kingsfield, porém a equipe estava numa situação tanto quanto turbulenta, que ninguém mais botava fé nesse projeto. É então que entra a lenda em ação. Miyazaki, que tinha entrado na From há pouco tempo, assumiu a direção do jogo. E então ele colocou todas as suas ideias em ação e, segundo ele mesmo, ele fez um jogo que ele sempre quis fazer, sem medo de se arriscar, até porque o projeto já era considerado um fracasso. Acontece que Demon's Souls a princípio não fez muito sucesso. Muitos consideravam o jogo difícil demais e muito complicado, e até o próprio presidente da PlayStation na época falou que era um dos piores jogos que ele já tinha jogado. Acontece que esse jogo acabou ganhando um pouco mais de atenção e virou uma espécie de sucesso cult quando a Atlus decidiu portar para o ocidente. Então, 2 anos após Demon's Souls, virou aquele que todo mundo ama, Dark Souls, trazendo muita atenção justamente pela dificuldade que foi tanto criticado no começo, mas que acabou criando uma legião de fãs no mundo inteiro. É hoje que vemos como isso foi um sucesso, quando vemos Elden Ring não ser só o GOTY de 2022, como também o jogo mais premiado da história. O nome de Miyazaki se tornou um ícone, tal qual o do Kojima ou Ueda. Só com seus nomes envolvidos já traz olhares de uma legião de players, e falando em Ueda, o próprio Miyazaki eu considero uma inspiração, já que foi graças a Ico que o mesmo decidiu que queria fazer jogos eletrônicos. E isso fez com que ele largasse seu emprego para entrar na From Software, cujo seu primeiro jogo foi Armored Core Last Raven. Realmente uma história muito inspiradora, ainda mais que ele é japonês, e no Japão a competição é muito mais complicada e tensa do que aqui no Brasil. Vale lembrar que Miyazaki possui muito respeito a Naoto Shizin, que foi o fundador da From Software, cujo mesmo dirigiu muitos dos projetos mais importantes da empresa, e deu uma cara, um estilo e personalidade para a From. Miyazaki pode ser o presidente atual, mas nunca devemos nos esquecer das raízes das coisas que gostamos. Onde Zin, até hoje, tem grande influência em vários jogos, até os mais recentes da empresa, como Elden Ring, por exemplo. Acho que deu para entender como a From Software é uma empresa criativa que sempre fez jogos diferentes e cheio de personalidade. Claro que não cobri todos aqui, há muitos jogos bem nichados que ela fez, como um jogo de Monster Hunter, sim, isso mesmo que tu ouviu. O Togi, um exclusivo de Xbox, e o Shitsune, um jogo que só tem em japonês, mas parece ser muito massa, Enchanted Arms, que segue a linha dos Final Fantasy da From, e The Adventures of Cookie Green, que é um jogo bem curioso. A From Software tem muita história antes dos Souls a tornarem popular, e fico feliz que mesmo com o sucesso que ela tem hoje, a mesma não esqueceu do seu passado, trazendo um novo Armored Core e que também se arrisca fazendo projetos novos, como é o caso de Déraciné, um exclusivo de VR. Espero que tenham se interessado em alguns deles, ou que pelo menos ficou para aprender mais sobre a From. Mas basicamente é isso aí. Se gostou, deixa aquele like, se gostou muito, se inscreve e também compartilha com aquele seu amigo Souls Fake que só joga de Dex. E é isso. Fiquem bem e até a próxima.